Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para a reflexão. Escolhemos hoje uma temática que envolve muitas questões que as pessoas nos apresentam. Bênção e maldição. Vamos lembrar um pouco da história das bênçãos, vinculadas muito às nossas memórias de infância, nossos avós, as pessoas mais velhas que ainda diziam Deus te abençoe. Poucas pessoas hoje ainda falam isso. Abençoar, lançar bênção sobre alguém. E maldição, né? Quando alguém fala alguma coisa e nós pensamos, a pessoa falou isso, vai acontecer uma maldição. Muitas pessoas nos falam que tais situações começaram a acontecer depois que elas ouviram alguém que lançou uma maldição no seu caminho, falou alguma coisa ruim e as coisas começaram, digamos, a desandar. Vários são os fatores que poderíamos vincular aos resultados de uma palavra que não é boa a respeito de nós e nossos caminhos. Kardec também tinha questões a respeito disso. É por isso que na questão 557 do Livro dos Espíritos ele vai indagar. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? A espiritualidade respondeu: Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode nesses casos haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus e com acréscimo de prova para aquele que a sofre. De resto, mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. E aí depois nós vamos também entender uma explicação que diz o seguinte: o problema da bênção e maldição, como se vê, reduz-se ao plano das relações psíquicas amplamente estudadas por nós e verificadas e analisadas para entender por que isso acontece. Então, refletindo um pouquinho sobre a questão, e é importante a gente voltar à questão do ser mal ou ser bom. É muito difícil aceitarmos o nível de maldade que ainda temos. Nós nos consideramos pessoas boas. Mas o que é ser mal? O que é o bem e o que é o mal? O bem é todas as coisas que nos favorecem, que nos engrandecem, que nos elevam. E o mal é a ausência dessas coisas. Então, todas as vezes que nós não cultivamos o bem, nós estamos sendo maus. E é nesses momentos onde nós deixamos as chamadas frestinhas na nossa casinha, é quando somos invadidos por esses efeitos maléficos. E realmente podemos, como diz ali, ter um efeito momentâneo, inclusive material. Nos sentimos mal, nos sentimos perturbados, nos sentimos enfraquecidos. Por quê? Porque muitas pessoas estão naquele momento, ou uma pessoa específica, nos lançando aquelas vibrações. Inclusive um ditado popular que diz assim: fale mal, mas fale de mim. Não, meus queridos irmãos, não fale de mim se não tiver coisas boas para falar. Cada vez mais nós vamos aprendendo que as vibrações chegam até onde nós lançamos. E por isso mesmo nós temos que ter muito cuidado com aquilo que dissemos e com aquilo que queremos dizer para alguém ou lançar para alguém. E aí lembrei de uma lição dos lindos casos do Chico Xavier, chamada Bênçãos e chamada Vá com Deus. Lindos casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama.
Nessa lição que está no capítulo 35, é uma história bem conhecida e a gente vai lembrar essa história para fecharmos essa nossa pausa para reflexão. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se atrasado, dormira demais, trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete, fora mesmo a pé para o escritório da fazenda. Não andava, voava, tão velozmente que caminhava. Ao passar de frente à casa de Dona Alice o chama. Chico, estou esperando desde as 6 horas. Desejo-lhe uma explicação. Estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão, que retoma os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, tem a visão espiritual de Emmanuel e lhe diz: volte, Chico, atenda a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Chico volta e atende. Sabia que você voltava, conheço o seu coração, disse Dona Alice, e pede-lhe uma explicação como tomar determinado remédio homeopático que o caroável Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara, por intermédio do próprio médium. Atendida, toda alegre, e despedindo-se diz: obrigada, Chico, Deus lhe pague, vá com Deus. Chico parte apressado, quer recobrar os minutos perdidos. Quando andaram 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede: pare um pouco, olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Chico então olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele e entra ali no corpo. Viu, Chico? O resultado que obtemos como somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos, e conclui: imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com... Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos e algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletindo nos menores gestos com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. E com essa lição, nós entendemos o que é o efeito de uma bênção. Mais que nos preocuparmos com as maldições que as pessoas possam nos lançar, vamos a cada dia emitir bênçãos possíveis aos nossos queridos e mesmo aqueles que não são tão queridos. Que de nossas bocas possam sair cada vez mais coisas positivas, para que saiam energias que alimentem aos nossos irmãos, que nos deixem bem e que também, em consequência, vão nos deixar bem. Que nossas palavras sejam cada vez mais palavras que se aproximem desse sentimento positivo, que é o afeto, que é o carinho que nós endereçamos aos nossos irmãos. E é por isso que, para concluir, lembremos de um pequeno trecho do livro Sinal Verde, de Chico Xavier, pela psicografia de Chico, de André Luiz. Ao levantar-se, agradeça a bênção, a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retornar às próprias atividades. Levante-se com calma. Se você deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliem em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Que nós possamos a cada dia distribuir bênçãos em torno de nós, com o objetivo de que as energias do bem se espalhem como um mar, como um grande oceano em torno da vida na Terra.
Boa noite, queridos irmãos.